identificando na igreja uma igreja que, apesar de ter muitos tutores, eles não tinham pais. E essa igreja era uma igreja que estava doente. Paulo gerou muitos filhos espirituais. O apóstolo Paulo, ele será a figura-chave hoje do nosso estudo, porque ele é um exemplo para nós, um exemplo de um pai que nunca teve a oportunidade de ter um filho biológico, mas Deus deu a ele filhos espirituais, e ele amou esses filhos incondicionalmente, e ele deixa esse legado para nós. Gálatas 4,19, olha o apóstolo Paulo se referindo aos filhos, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo, ele menciona, as igrejas em Roma como filhos de Deus, em Romanos 8, 16 e 19. Em Corinto, ele também fala, como a filhos meus amados, está em 1 Coríntios 4, 14. Na igreja da Galácia, que é a carta aos Gálatas, está escrito, porque vós sois filhos. E em Éfeso, ele também começa a escrever, filhos amados. Paulo gerou filhos espirituais, e ele hoje nós vamos aprender com ele sobre como nós devemos e podemos gerar também filhos, e como podemos cuidar desses filhos. Então, quando a gente fala de família, existe eu até vi um vídeo hoje de um experimento que fizeram lá nos Estados Unidos com 12 crianças. Pegaram 6 meninos de 9 a 11 anos, eles tinham que ficar 7 dias numa casa sem pais. E aí, não sei se vocês já viram esse vídeo, é muito legal. Daí, eles tinham comida, eles tinham tudo, e só tinha aqueles câmeras filmando, mas os cameramen não podiam interferir nessas crianças, E vocês não têm ideia do que aconteceu. Gente, eles destruíram a casa. Eles comiam salgadinho o dia inteiro, sucrilhos, porcaria, chocolate, Danone, e ligavam o fogo, quase queimou, foi uma bagunça. Depois fizeram um experimento com 6 meninas da mesma idade. As meninas já foram além, se organizaram. Uma cozinhava, outra limpava. Só que chegou na metade dos dias do experimento, começou a ter bullying. Engraçado que uma começou a fazer bullying com a outra. Aí o grupo se dividiu, aí elas choravam. Então houve aí um problema emocional. Agora digo a vocês, é possível uma igreja só de filhos sem pais? O apóstolo Paulo, ele fala, eu não trouxe esse versículo aqui, mas eu coloco no grupo, que ele fala assim, ele trata a igreja de 3 formas. Ele fala pais, jovens e filhinhos. Vocês já leram essa passagem que ele fala, pais, eu vos falo isso por causa disso. Jovens, digo isso por causa disso. Filhinhos, e a vocês, lá. O que é isso? O que é pais, jovens e filhinhos? Pais são aqueles que são pais na fé, que são pais espirituais, pessoas que assumiram a sua identidade espiritual, assumiram o seu chamado, assumiram. Primeiro, para ser um pai, você tem que entender que você é um filho. Somente quando você entende que é um filho, você consegue ser um pai, um bom pai. Uma criança pode ser um pai? Não. Criança é mimada, criança chora, criança é melindrada, criança depende. Não, pai é aquele que fala, tá bom, agora eu vou fazer. Chega de mamar. Agora eu vou amamentar. Eu vou dar um passo além. Então, paternidade espiritual é algo extremamente importante na família de Deus, na família espiritual, para que a gente não fique com orfandade, com só tutores em Cristo e não pais. E aí, quando ele fala pais, o apóstolo Paulo está se referindo àqueles maduros. Vocês aqui, quem que está numa terça-feira que vem aprender sobre paternidade espiritual? Vocês são pais espirituais, porque os filhinhos estão assistindo série na Netflix, vem no culto domingo, falta 2. Os jovens estão também aí por aí, começando a fortalecer, mas os pais estão aqui, Os olhos às vezes faz até assim, O espírito quer sair do corpo, mas aí ele volta e fala, Deus é mais na minha vida, preciso aprender isso aqui. Amém? Pais, paga o preço. Então os pais, eles são maduros, eles dão fruto, eles são confiáveis. Olha que interessante aí, características
da paternidade de Paulo, como a gente aprende, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Timóteo. Vocês sabiam que Timóteo era um filho espiritual de Paulo? E olha que lindo como que o apóstolo Paulo cuidava dele, ó. Olha como o apóstolo Paulo se referia a ele, ó. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui ele escrevendo para Timóteo. Depois aqui, ó, ele se refere a Timóteo na carta que ele escreveu à igreja de Corinto, ó. Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor. Daí aqui, ó, também, ó, a carta para ele. O dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Ele falando, ele instruindo Timóteo, tipo, ó Timóteo, faz isso, faz aquilo, você é meu filho amado. Então ele chamava Timóteo de filho. Ele tratava Timóteo como um filho. Depois nós temos aqui, ó, em 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo escreve para ele, e abençoando-o, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele chamava de filho e ele cuidava muito dele, se preocupava muito com ele. Então, a gente aprende que um pai espiritual é aquele que se importa. É aquele que se importa com o filho, com aquele que é mais fraco, com aquele que você gerou, com aquele que você trouxe na igreja, aquele que está entrando agora na família da fé e está mais perdido que segue um tiroteio, aquele que chega e fala, eu vou batizar amanhã, o que eu tenho que fazer? Quer fazer tudo na igreja, a gente tem que dar um freio, não é verdade? Se a gente não põe um freio, ele quer fazer tudo, e aí depois ele mesmo se perde, não dá conta. Então o pai é aquele que cuida, que protege. Nós temos aí mais um pouquinho, a gente aprende um pouquinho, né? Aqui Tito também, ó. Tito, ele era um filho espiritual também do apóstolo Paulo. E olha como que o apóstolo Paulo tratava Tito, que coisinha fofa, gente. Olha, eu falo que ele é um exemplo de paternidade aqui, ó. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, de novo, ele se referindo a Tito como um verdadeiro filho. Depois a gente percebe aqui, ó, estudando as cartas, né, por exemplo, ó, a gente percebe que Tito viajava com Paulo, tá? Está em Gálatas 2:1. E quando ele estava preso, Tito fazia as viagens representando Paulo, até que ele foi enviado pelo apóstolo para a ilha de Creta, tá aqui em Tito 1:5. Ou seja, primeiro ele ficava com Paulo. Ele era um filho, ele era um bom filho, porque o filho bom não é que ele fica só mamando, é aquele que, ó, agora, enquanto Paulo estava preso, ele representava o pai dele. Então ele levou para frente esse legado, ele assumiu essa posição, né? A comunhão entre Paulo e Tito era tão grande que Paulo lamenta quando está ausente e o chama de meu irmão Tito. Olha o que ele escreve aqui em 1 Coríntios, ó. Em 2 Coríntios 2:13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Era um amor tão grande por Tito, que ele dependia também do filho, ele sentia saudade do filho. Eu não sei se vocês já passaram por isso, de ter um irmão tão próximo a você, tão ligado, tão conectado, que você sente falta dele quando ele não vem na igreja. E não é porque você está sendo cobrado, mas é porque você gerou ele no seu coração. A família da fé, a gente gera no coração. Eu tenho certeza que vocês estão lembrando de pessoas que ajudaram vocês, que ficaram pegando no pé de vocês, que levaram vocês para Jesus. Essas pessoas foram pais. E como que nós podemos honrar o legado delas em nós? Como nós podemos honrar o legado que elas fizeram por nós? Fazendo pelos outros. Passando para frente essa paternidade. Sendo também pais. Pais de muitos. Amém? Então a gente percebe, vamos aprender um pouquinho mais ainda com o apóstolo Paulo. Olha o que ele fazia com Tito, ó. Paulo dizia que chegou a recomendar a Tito, está em 2 Coríntios 8:6, ó. Sabendo que tinha Tito a mesma solicitude por amor. Olha que bonito ele falando do filho. Falando para todos que Tito é meu companheiro e cooperador. Está em 2 Coríntios 8:23. E ainda o defendia o tempo todo perguntando, porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? O apóstolo Paulo estava
estava defendendo o filhinho dele para a igreja de Coríntios. Olha que lindo. Então a gente aprende aqui com Paulo que às vezes nós temos filhos e nós temos que lutar pelos nossos filhos. Sabe? Eu tenho várias filhas espirituais. E é interessante que uma vez uma filhinha minha chegou para mim e falou assim: ai, eu tenho tanta vontade de cantar no louvor. Eu falei: então por que tu não vai cantar no louvor? Ah, porque eu não sei, porque eu tenho vergonha, não sei o quê, eu não sei. E eu fiquei pensando, a minha filha está com vontade de cantar no louvor, ela pode cantar no louvor, por que ela não pode cantar no louvor? Aí meu marido falou: amor, calma, que Deus vai falar com a líder, Deus vai revelar a líder, calma, que você não tem nada a ver com o louvor, você não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Aí passou, aí eu vi a líder do louvor passando, e eu, uma formiga, sabe? Eu, minha filha quer cantar no louvor, ela não pode cantar no louvor, é o sonho dela. E eu me segurava. Daqui um pouco eu vi a líder de novo, daqui um pouco eu falei: não aguento. Aí eu cheguei: ô irmã, ela veio, né? Falei: ai, deixa eu te contar uma coisa, sabia que eu tenho a minha discípula fulana, o sonho dela é cantar no louvor. Ah, mas precisa ver se ela canta, né? Precisa ver se ela tem voz. Ai, dá uma oportunidade, dá uma chance. Olha, ela é muito boazinha. Eu prometo que ela vem nos ensaios, que ela vai orar, que ela vai jejuar, que ela vai buscar, lá. Sei que daí a líder conversou e não sei o que. Sei que deu certo. E eu vi ela cantando, eu ficava tão feliz, gente. E eu sei que os meus pais espirituais ficavam felizes também por mim, como até hoje alguns pais me vê dando aula e mandam mensagem: ai, que lindo você está ensinando, porque é aquele amor. Sabe que um irmão, ele compete com outro irmão. Às vezes você tem um irmão, os irmãos se competem. Eu sei porque eu tenho 2 meninos. Eles querem ver o irmão bem, mas não melhor que eles, não. Sim ou não? Estou certa ou estou errada? Mas o pai compete com o filho? Sabe onde que o pai quer ver o filho? Maior. O pai tem orgulho. Eu lembro quando eu entrei no banco, meu pai, ele não terminou, acho que o ginásio, na época dele era ginásio. Quando eu fiz minha faculdade, quando eu fiz 2 faculdades, quando eu ia lá e falava: pai, eu estou terminando minha 3ª pós-graduação. Meu pai fica com um sorriso aqui, porque meu pai até hoje fala que terminou a 5ª série, mas ninguém viu nada. Então a gente acho que nem isso ele fez. Mas um orgulho, sabe? Quando meu irmão se formou, a minha irmã, sabe? A gente via alegria, porque um pai quer promover o filho. Um pai promove o filho, assim como o apóstolo Paulo promovia Tito aqui. Então nós como pais, tem irmãos, você tem que olhar e falar: esse é meu filho. Filho, ó, eu estou fazendo isso na obra, mas você vai além, filho. Eu vou te ensinar porque você vai além. Você vai muito mais alto do que eu. Isso é amor de pai, isso é paternidade espiritual. Isso aqui é o apóstolo Paulo. E vocês sabiam que o apóstolo Paulo teve um outro filho também, chamado Onésimo? Quem aqui já ouviu falar de Onésimo? Poucos. Sabe quando que o apóstolo Paulo gerou esse filho? Quando ele estava na cadeia. Ele estava preso. E olha que interessante aqui essa história, né? Onésimo, ele era escravo do Filemon. E o Filemon, ele era um cristão. Inclusive, ele era amigo de Paulo. E ele já era cooperador no reino. E aí, quando Paulo foi preso em Roma, ele conheceu Onésimo. Sabe por que Onésimo estava preso? Porque ele tinha roubado o Filemon. E ele conheceu Paulo, e Paulo pregou para ele. Paulo pregou, e Onésimo se converteu. E olha que interessante que a Bíblia fala aqui do relacionamento deles, ó. Aí Paulo escreveu para Filemon para falar de Onésimo. Olha o que ele escreve, ó. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Olha que lindo, imagina, eu gerei um filho entre algemas, gente. E tem gente que acha que não pode gerar filho porque está passando dificuldade, né? Eu estou num momento, eu sou prova viva disso. Gente, eu quero fugir às vezes de gerar filho. Eu estou abrindo meu coração, porque eu sou uma pessoa muito falha. E às vezes eu falo: Deus, como o Senhor tem misericórdia de mim. Às vezes eu quero fugir dos filhos. E eu falo: eu não quero gerar filho. Esse ano eu já estou com os filhos, não quero. Mas os filhos vêm. Eles vêm praticamente, eles vêm. Deus manda os filhos. A gente precisa cuidar de quem Deus manda para nós. A gente precisa abrir os olhos. A gente precisa enxergar e falar: Deus, às vezes essa pessoa é a única oportunidade que ela está tendo de te conhecer. E eu sou aqui a falha, a pecadora, que vou ser a mãe dessa pessoa. Mas Deus coloca, Deus põe essas pessoas para nós.
E a gente não pode rejeitar esses filhos, nós temos que amá-los. Amém? Temos que adotá-los em amor. E olha, o apóstolo Paulo preso, com tanta preocupação, né, gerou Onésimo. E olha o que ele fala para Filemão. Ao amado Filemão, também nosso colaborador. Por quê? Filemão, ele era colaborador de Paulo. E olha o que ele escreve aqui, ó. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Ele enviou Onésimo. Ele queria que Onésimo voltasse para Filemão, porque o escravo, né, ele foi preso porque fez coisa errada. Ele tinha que voltar a servir o seu senhor. E ainda ele recomenda que Filemão aceite Onésimo, dizendo que antes ele não era útil, porque ele era sem vergonha, porque ele roubou, porque ele não era um bom escravo. Mas que agora que ele tinha se convertido, ele ia ser útil, tanto para Filemão quanto para ele. Então, quando nós temos um filho, a gente acredita nele. Não importa o quanto estrupiado ele esteja, mas você vê um futuro. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo pregando para Onésimo na prisão. Olha, você tem grandes perspectivas, viu? Você vai voltar a ser um escravo, mas agora um escravo bonzinho. E o mais lindo é que realmente isso aconteceu. Então, assim, nós podemos ver o melhor das pessoas. Não importa a situação que elas estejam. Se nós tivermos esse olhar de paternidade, de gerar filhos. Eu acho muito lindo esses exemplos de Paulo. Olha que lindo que ele fala ainda de Onésimo. Eu falo que esse filho, eu acho que eles ficaram, como ele estava preso, eu imagino que as conversas, a tribulação, o sofrimento da cadeia, porque as cadeias de Roma, não eram essas cadeias que hoje os presos têm não, tá? Eram cavernas que eles não tinham lugar para fazer suas necessidades, era tudo lá, sabe, a comida, eles davam comida velha, estragada, podre para eles, ficavam sem comer, ficavam sem sol, eles não tinham ideia se era noite, se era dia, muitos morriam na cadeia esperando um julgamento, sabe, era precário, era uma coisa desumana, sabe, irmãos, era terrível, e ele se apegou tanto a esse filho, que olha o que ele fala, ó, ele fala para Filemão, envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Ele enviou Onésimo de volta para o senhor dele, que é o Filemão, e ele fala, eu estou enviando ele como o meu coração, como eu envio o meu próprio coração. Então ele considerava o filho como parte do seu coração. Olha que coisa mais linda isso. O que é um pai, como ele adotou esse homem. Olha, e ele ainda fala, eu queria conservá-lo comigo. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. Não como escravo antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Ou seja, o escravo tinha que voltar para o seu senhor. E olha o risco. Mas o apóstolo Paulo pediu, recebe ele como um irmão caríssimo. Ou seja, uma pessoa valiosa, uma pessoa preciosa. Um pai espiritual, ele olha o filho e fala, você tem valor, você é importante, você tem muita riqueza em você. É a pessoa, é o ser humano, não o que ela pode oferecer, mas quem ela é. Será que nós somos pessoas assim? Será que nós temos gerado filhos? Nós conseguimos ser pais espirituais? Ou será que somos meros tutores, que cuidam um pouquinho ali e já abandona? Ou será que nem isso? Nós somos só irmãos, que estamos competindo uns com os outros. Aí aquele irmão tem mais. Aí aquele irmão recebeu, aquele foi abençoado, eu não. Aí aquele teve oportunidade, eu não. Competitividade na família da fé. Fica aí a reflexão. Existe aí uma linha, né, teológica muito forte, que está falando que nós não podemos chamar ninguém de pai. Que a gente não pode chamar líder de pai espiritual, que isso daí é uma heresia, que isso não existe. Eles estão usando esse texto, que Jesus ele fala o seguinte, ó, e a ninguém da terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Então, muitas pessoas estão pegando esse versículo dizendo, você não pode chamar ninguém de pai espiritual, isso é uma heresia, isso é errado, né? Só que olha como eles não estão compreendendo a Bíblia na sua totalidade. Quando nós pegamos um texto na Bíblia, nós não podemos pegar o versículo e sair por aí criando uma doutrina para nós. Nós não temos esse direito. Você pode até ter essa opinião. Eu não quero chamar ninguém de pai, pastor, ai paizinho, não tem problema nenhum. Nós não somos obrigados a chamar ninguém de pai, mas nós não podemos torcer a Bíblia para
dá base para a nossa vontade, amém? Então, quando a gente faz a exegese do texto, o que é a exegese? É você extrair exatamente o que aquele texto queria dizer naquele contexto. Quando você faz a exegese desse texto, nós entramos aí numa situação totalmente diferente do que muitos estão pregando por aí, tá? Está escrito o seguinte, ó, o texto inteiro, Jesus ele estava falando com os fariseus, porque eles estavam querendo ser os maiorais, eles estavam cheios de orgulho, eles queriam títulos, eles queriam glória para eles, então Jesus ele repreendeu eles. Jesus ele fala o seguinte, ó, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Está falando dos fariseus aqui, tá? Os escribas e fariseus. Porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Depois vocês podem ler esse texto na nova tradução na linguagem de hoje, vocês vão entender melhor, mas eu vou explicar. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, a Cristo. E todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o que Jesus está querendo dizer aí? É óbvio que ele não está proibindo as pessoas a chamarem alguém de pai. Porque senão você já não poderia chamar nem o seu pai biológico de pai. Você não poderia chamar o seu pai biológico de pai. Você já chamou alguém na sua vida de mestre? Mestre é professor. Com certeza você quando criança chamava, ou professora, ou você estuda, você vai chamar de professora. Eu muitas vezes me chamam de professora. Então se eu for literal, eu não posso ser chamada de professora. Você não pode chamar seu pai de pai. Mas não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Não é isso. O que Jesus está falando é que aqueles escribas e fariseus não podiam ser chamados daquilo, porque eles estavam pondo um peso pesado que eles mesmos não conseguiam cumprir. Então a exegese era muito específica. Jesus estava alertando sobre a soberba no meio dos religiosos, que ninguém podia querer ficar sendo bambambam, ganhando saudação nas praças, querendo títulos. Não é isso o contexto. Tanto que a Bíblia reforça a paternidade. Agora, eu vou um pouco mais além, meus irmãos. Não tem problema você chamar um irmão de pai espiritual. Você pode chamar ele de seu pastor, você pode chamar ele de seu irmão, você pode chamar ele de pai, você pode chamar ele do que você quiser, isso não importa. Mas o que importa é que existem essas pessoas. E nós temos que também ser essas pessoas. O nome do como você chama, não tem problema. Se você se sente bem em chamar de pai, é porque a sua filiação, sua paternidade está bem resolvida. Se você não sente bem chamar um irmão, o seu pai na fé de pai, tudo bem. Mas, queridos, a igreja precisa de filhos e a igreja precisa de pais. E a igreja precisa aprender a viver entre irmãos. E nós precisamos viver como família. Não competindo uns com os outros, mas cuidando uns dos outros. Não disputando com o irmão, mas ajudando, servindo, sendo menor, dando lugar para o teu irmão. Os pais promovem seus filhos. Amém? Eu teria muitos outros testemunhos para falar sobre paternidade. Eu tive grandes pais espirituais em vários momentos da minha vida. E eu queria que você pensasse sobre isso. Primeiro, não esquece dos seus pais. Não se esqueçam dos seus pais. Sabe? Eu não estou dizendo para ficar bajulando. Não é isso que os pais querem, não. Sabe o que os pais querem? Os pais querem ver os filhos bem, maduros, firmes no Senhor. É a maior alegria, não é verdade?
Vocês já levaram pessoas para Jesus, não é coisa mais gostosa saber que elas ainda estão firmes? Não importa onde elas estão, mas estão firmes no Senhor. E você, eu deixo esse apelo. Seja um pai espiritual, seja alguém que leva, que ama o seu filho. Cuide de pessoas, cuide de vidas. A gente falou a semana passada sobre célula, sobre grupo. E nesses grupos, mas não só na célula, às vezes você não frequenta uma célula, mas você vem na igreja, você pode trazer alguém. Deus pode colocar pessoas na sua vida e você vai ser um pai espiritual para essa pessoa. Você vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. E eu quero deixar 3 livros aí de leitura para vocês, que quem quiser se aprofundar nesse assunto de paternidade, que é um assunto bíblico, eu espero ter deixado claro para vocês que esse é um assunto muito bíblico. É um princípio do Novo Testamento, é um princípio do Velho Testamento, e isso tem que fazer parte da igreja. Não podemos ser uma igreja que não tem pais, que não reconhece a paternidade, e que muito menos não gera filhos espirituais. Porque se você parar de gerar filhos, se nós pararmos de gerar filhos, como que o reino vai avançar? Como que o reino vai avançar? Amém? Então, olha, esses 3 livros, ó, o primeiro é Deus Não Tem Netos, do Domingos Jardim. É um livro muito bom para leitura, dizendo que os nossos filhos, eles também precisam se converter, falando sobre paternidade. O outro é Não Tendes Muitos Pais, redescobrindo a bênção geracional. Esse livro também é maravilhoso para vocês, quem quiser. E o outro é Paternidade Bem Resolvida, do Fabiano Ribeiro. Ó, embaixo está escrito: o poder pela graça por meio da paternidade espiritual. Amém, queridos? Gostaria de abrir os últimos minutos, que eu, na verdade, já vou encerrar. Mas eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida nesse assunto. Ficou alguma dúvida que a pessoa queira perguntar? Amém. Que bênção, irmão. Vem aqui o meu inglês encerrar, então. Vamos ficar em pé? Glória a Deus, amém? Vem cá,